Olá pessoal, aqui é Renan. Sejam bem-vindos à aula 2 do nosso curso de Java Spring Boot. Esse curso aqui é uma iniciativa do grupo PET Computação da UFPB. E na aula passada a gente estudou um pouco sobre o que era o framework Java Spring Boot, como ele funcionava, quais eram suas principais funcionalidades, suas maiores vantagens, suas desvantagens, e a gente discutiu um pouco sobre qual é o propósito da gente utilizar esse framework para o mercado de trabalho. Na aula de hoje eu queria conversar com vocês sobre como é que a gente faz para configurar o nosso ambiente de desenvolvimento para que a gente possa utilizá-lo na prática, tá? Então a gente vai ao longo desse curso ter a oportunidade de desenvolver um projeto onde vocês vão conseguir colocar esse projeto como portfólio de vocês, tanto no LinkedIn como no GitHub e nas plataformas que vocês acharem melhor, tá? Esse aqui vai ser o conteúdo da aula de hoje. A gente vai iniciar vendo como a gente faz a instalação da JDK. Eu vou explicar para vocês o que é a JDK. Após isso, a gente vai escolher o nosso gerente de projetos. Eu vou passar por cima, mas a gente vai adentrar em cada um desses pontos aqui minuciosamente com vocês, tá? Nós também temos a parte da configuração da IDE, criação do nosso primeiro projeto Spring Boot, qual é a estrutura básica e a nossa execução do projeto, tá? Então vamos lá dar o primeiro passo, que é instalar a JDK. JDK, para quem não sabe, é uma sigla que significa Java Development Kit e tradução para o português seria Kit de Desenvolvimento Java. Esse é o kit básico para você, desenvolvedor Java, conseguir construir suas aplicações e rodar suas aplicações no seu desktop, tá? Então, como é que a gente faz para fazer essa instalação? Eu separei aqui todos os pontos em passos aqui simples para que vocês possam seguir. Então, se vocês sentirem a necessidade de pausar o vídeo e ver cada passo ou voltar o vídeo também, podem ficar à vontade, tá? O primeiro passo vai ser pesquisar no Google Oracle JDK. Oracle é a empresa detentora da linguagem Java e é ela que faz as atualizações, as versões, os novos lançamentos, enfim. E aí vocês vão clicar na primeira opção que aparece, que é Java Downloads. Após isso, vocês vão para o passo 2, que vai ser localizar a versão LTS recomendada. A sigla LTS significa Long Term Support, ou seja, é um suporte de longo prazo. Então, enquanto a maior parte das versões tem suporte apenas até o lançamento da próxima versão, existem algumas versões Java que têm esse suporte de maior prazo. Então, algumas delas são Java 8, Java 21, como vocês podem ver aí na tela. Enfim, acredito que o Java 17 também. Se eu não me engano, posso estar enganado, mas acredito que é a cada 4 lançamentos de versões de Java, eles fazem esse quarto lançamento ser um LTS. Então, é bom a gente sempre instalar a versão LTS para a gente poder garantir que a nossa aplicação vai ficar compatível e vai ficar funcional por mais tempo. Após isso, vocês vão localizar qual é a versão LTS mais recente e depois vocês vão baixá-la, tá? Vocês vão baixá-la no formato 64 Installer, como vocês podem ver no slide, tá certo? E após isso, vocês vão executar o arquivo e vocês vão seguir as instruções. São instruções bem simples, são bem intuitivas. Não preciso estar aqui destrinchando com vocês como é que funciona. Vai ser bem intuitivo, vai ser bem simples, tá? E após concluir a instalação, vocês vão abrir o terminal de vocês, o prompt de comando no desktop de vocês, e vão digitar esse comando que está aí na tela, que é o Java version, Java-version. Se esse comando retornar a versão do Java que está na sua máquina, é porque a instalação foi bem sucedida. Se ele não conseguir identificar o que significa o comando Java e ele não conseguir executar propriamente esse comando aqui, é porque a instalação não foi bem sucedida, tá? E aí vocês vão tentar repetir os passos, desde o passo 1 até conseguirem fazer essa instalação bem sucedida. Quaisquer dificuldades, quaisquer dúvidas que vocês venham a ter, vocês podem colocar nos comentários que a gente vai respondendo à medida que forem surgindo as dúvidas de vocês, tá certo? Feito isso, agora a gente vai para uma parte importante da nossa aplicação, do nosso ecossistema Spring Boot, que seria escolher o gerenciador de projetos, o gerente de projetos. Existem alguns no mercado, tá? Os mais comuns são o Maven e o Gradle, mas eu pessoalmente prefiro o Maven.
porque eu coloquei nos slides algumas características. Ele tem uma construção que utiliza XML para configuração, o que eu acho bem intuitivo, tá? É um arquivo e aí vocês podem configurar esse arquivo da maneira que vocês acharem melhor, adicionar plugins e aí também tem uma comunidade grande que a quem vocês vão poder recorrer em caso de necessidade de suporte ou então em caso de dúvidas, vocês vão poder recorrer à comunidade. Existe uma vasta comunidade, tá? Então, vários portais que ensinam um pouco como é que funciona o Maven, qual é o seu funcionamento, certo? Então, para esse mini curso, a gente vai estar utilizando o Maven aqui como nosso gerente de projetos. E como é que a gente faz a instalação? A gente vai precisar acessar o site oficial. O nome do site, quando vocês forem pesquisar, vocês vão procurar por Apache Maven. E uma vez feito isso, vocês vão baixar o arquivo .zip. É esse arquivo aqui, Binary Zip Archive. Quando vocês forem fazer a instalação, vocês vão ver que ele é o único arquivo zip, tá? Que vai ter na seção de link e vocês vão nesse arquivo, que é o binário, tá? E aí vocês clicam e fazem a instalação, certo? Uma vez feita a instalação, é importante ressaltar que vocês vão precisar descompactar o arquivo. Então vocês vão poder usar o próprio WinRAR para quem utiliza Windows para fazer a descompactação. Não sei qual é o descompactador de outros sistemas operacionais, mas vocês podem ver isso e realizar a descompactação do arquivo. E após descompactar essa pasta, eu recomendo que vocês a movam para arquivos de programas. Do contrário, ela vai ficar na pasta de downloads e isso não é recomendado, tá? Então vocês vão descompactar a pasta e vocês vão mover a pasta descompactada para arquivos de programas x86, tá? Uma vez feito isso, vocês vão entrar e vocês vão até a pasta bin. E aí vocês vão copiar esse diretório da mesma forma que vocês estão vendo na imagem. Quando vocês copiarem o diretório, vocês vão ter que fazer um processo aqui que pode ser um pouco complicado, mas é relativamente simples. Eu só preciso que vocês sigam aqui o passo a passo que eu vou falar para vocês, tá? Muito cuidado, porque esse sistema que vocês estão vendo aqui é o sistema de variáveis do ambiente do computador. Então é aqui que o Windows verifica quais são os arquivos que ele mesmo possui. Para quem já conhece o conceito, é aqui que ele armazena os ponteiros dos arquivos. Então esse aqui é uma parte do sistema que é um pouco sensível, mas nada que a gente não possa manejar com cuidado. Então a gente vai, quando for fazer a instalação, vocês vão pesquisar e vocês vão em editar as variáveis de ambiente do sistema, tá? Ele vai abrir a primeira janela, que vocês podem ver aí que está em terceiro plano na imagem, tá? E aí depois disso, vocês vão em variáveis de ambiente e vai abrir a segunda janela que está no plano do meio. Após isso, vocês vão clicar em variáveis do sistema, tá? Variáveis do sistema, como vocês podem ver, são as variáveis que estão no nível global da sua máquina. Existem as variáveis de usuário e as variáveis do sistema que abrangem todos os usuários daquele desktop, tá? Então vocês vão em variável do sistema e dentro de variável do sistema vocês vão procurar por uma variável chamada path. E aí vocês vão clicar duas vezes e vai abrir essa terceira janela, que é a que está em primeiro plano na imagem, certo? Path armazena todos os caminhos, todos os diretórios que são relevantes para as aplicações mais importantes da sua máquina. E é aí onde vocês vão precisar colar o diretório que vocês copiaram da pasta bin do Apache Maven, que é o nosso gerente de projetos. Então vocês vão clicar em novo, como vocês podem ver aí, existe um botãozinho novo, vão colar o diretório e vão apertar em Enter. E aí a gente vai ter esse nosso novo diretório aqui na nossa variável de ambiente path. E após isso vocês vão poder clicar em OK, OK, salvar e beleza. Está feito o processo de configuração do nosso caminho para a pasta bin do Maven, tá certo? Uma vez feito isso, a gente vai voltar no nosso terminal e a gente vai rodar o comando mvn espaço -v, que esse aqui é a forma da gente verificar se o Apache Maven foi instalado de forma correta, certo? Então a gente vai executar esse comando e a gente espera que ele retorne com o número da versão do Apache Maven e as principais informações do gerenciador de projetos, tá certo? Da mesma forma como com a JDK. Se ocorrer algum erro aqui nessa etapa, eu vou precisar que vocês retomem as etapas anteriores e tentem refazer
ou então tentem verificar o que foi que vocês fizeram que não foi 100% fidedigno aqui com as etapas que mostrei para vocês. Nosso último passo na aula de hoje vai ser a configuração da nossa IDE. IDE, gente, é uma sigla em inglês, tá? Ela significa a sigla Integrated Development Environment, que significa ambiente de desenvolvimento integrado, tá? É um termo chique utilizado no mundo da computação que significa basicamente onde você faz código. Então, você pode construir código em qualquer lugar. Você pode, inclusive, escrever código no seu bloco de notas, do seu desktop, do seu computador. Mas isso não é recomendado porque tem muitas funções que são extremamente complexas e isso não é escalável. Isso se torna um processo extremamente trabalhoso, um processo extremamente difícil ao longo do tempo. Então é sempre bom você ter uma IDE para você poder gerenciar da melhor maneira possível. E a IDE que a gente vai utilizar no nosso curso aqui, Java Spring Boot, vai ser o IntelliJ IDEA. Existem algumas IDEs, eu acredito que você já tenha ouvido falar em algumas, por exemplo, o VS Code, tá? É puramente preferência pessoal aqui, tá, gente? Vocês podem utilizar o VS Code, vocês podem utilizar o Eclipse, como está aí na tela também, que é outra IDE para Java extremamente famosa. Mas para o nosso curso, a gente vai estar utilizando o IntelliJ IDEA por ser uma IDE extremamente limpa, tá? Então é bem fácil de navegar, é bem fácil de entender como funciona, possui vários recursos um pouco mais avançados que vão ser úteis para a gente e possui o suporte para o nosso framework Java Spring Boot, tá? Então é bem otimizado, tá? É bem fácil de você fazer código com o IntelliJ e é um desenvolvimento razoavelmente simples, tá? Óbvio que à medida que a gente for escalando vai complicar um pouco, mas nada que a gente não possa controlar aqui. Então vamos fazer aqui a instalação. O que é que vocês vão precisar fazer? Vocês vão pesquisar por IntelliJ IDEA. Vocês vão clicar no link do JetBrains, que é a empresa detentora aqui do nosso software. Após isso, vocês vão clicar em Download na página inicial. E esse terceiro passo aqui a gente tem que tomar um pouco de cuidado porque engana um pouco, tá? Isso aqui é uma falha no design da empresa, no design da página. Na verdade não seria nenhuma falha, é mais um marketing que eles fazem ali. Que como é que funciona? Assim que você clicar em download, ele vai lhe redirecionar para essa página, só que inicialmente você não vai ver esse fundo preto, vocês vão ver apenas o começo da página branco, e aí ele vai lhe guiar a fazer um download ali em cima, na opção número 1. Só que esse IntelliJ IDEA Ultimate, ele é pago, tá? E não é o ideal, não é o que a gente quer aqui. A gente vai querer scrollar para baixo na página até achar o IntelliJ IDEA Community Edition. E aí a gente vai clicar no download dessa versão. É uma versão gratuita, não é uma versão paga. E a gente vai poder utilizar por tempo determinado. Essa versão Ultimate, até onde eu saiba, são 30 dias de uso que você tem acesso e depois torna-se pago e não é isso que a gente quer. Da mesma forma como as etapas anteriores, é um processo relativamente intuitivo, tá? Então vocês vão fazer o download do arquivo executável, vão executá-lo e aí vocês vão seguir as instruções de instalação. Quando chegar nessa página aqui, onde eles vai pedir quais são as principais configurações que você vai querer instalar, lembre-se de selecionar todas essas que estão na tela. Então vocês vão criar associações .java, .kotlin e .kts. E vocês vão também pedir para que ele adicione a pasta bin diretamente no path, tá? Isso é importante porque o nosso sistema operacional vai começar a reconhecer o IntelliJ como um software utilizável, tá? Então toda vez que a gente quiser acessá-lo, vai ser muito mais fácil a gente conseguir fazer isso se ele estiver com a pasta bin automaticamente configurada. A gente pode fazer manualmente como a gente fez com o Maven, mas não é o ideal, tá? Então selecione essas opções e após isso, a única coisa que falta aqui é a gente criar nosso primeiro projeto. E para isso a gente vai utilizar o Spring Initializer. Ele é basicamente um site, tá? Onde permite que a gente faça a criação na nossa pasta inicial do Java Spring Boot. Porque diferentemente de outras linguagens de programação e outros frameworks, para utilizar o Java Spring Boot especificamente, existem algumas dependências que a gente precisa instalar. E essas dependências, elas podem ser um pouco confusas, um pouco complicadas, e esse site aqui é o site principal para a gente facilitar essa primeira etapa, tá? Esse primeiro passo da gente aqui.
Então, eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Vocês vão entrar no Google, digitar Spring Initializer sem o E, tá? É assim mesmo que se escreve, Spring Initializer. E vocês vão clicar no primeiro link. Uma vez feito isso, o que é que eu quero que vocês façam? Vocês vão vir para essa tela. E aí eu quero que vocês selecionem como projeto, o gerente de projetos, o Maven, tá? Linguagem Java. E aí vocês vão colocar Spring Boot, vocês vão selecionar o Spring Boot mais recente, sem adendos. Como assim? Vocês podem ver que o 3.5.0 é o mais recente, mas é uma versão snapshot. O 3.5.0 M3 também tem esse adendo aí M3, tá? Então quais são as versões, entre aspas, estáveis? A gente tem o 3.4.4 e o 3.3.10. Vocês vão selecionar nesse caso aqui o 3.4.4, tá? E aí, você não precisa mexer nos metadados do projeto, vocês podem deixar como tá aí. E aí vocês vão colocar package como jar. E o Java, é importante aqui que vocês selecionem a versão Java compatível com a versão LTS que você instalou. Como no meu caso eu instalei o Java 21, vocês vão selecionar aqui também o 21. Se quando vocês estiverem vendo esse curso, vocês estiverem com o LTS mais recente, muito provavelmente ele vai estar aqui como uma opção selecionável no site e vocês vão selecioná-lo, certo? E ali à direita vocês vão ter as dependências, que é a parte mais importante. Eu vou precisar que vocês adicionem 3 dependências. Vocês vão clicar ali em Add Dependencies. E aí vocês vão digitar Spring Web para que ele selecione essa dependência. Spring Data JPA e o H2 Database. Tá? Essas vão ser as 3 principais dependências que a gente vai utilizar ao longo do nosso mini curso, tá certo? E uma vez feito isso, vocês vão clicar ali embaixo em Generate, que ele vai gerar o arquivo zipado, que vai ser o nosso projeto, que a gente vai poder mexê-lo e alterá-lo depois. Então aqui a gente tem qual é a estrutura básica de um projeto Spring Boot. A gente tem o arquivo, o caminho, que é a source main Java, que é onde o código da nossa aplicação vai ficar. Tá? É aqui que a gente vai rodar a aplicação. A gente tem os recursos, os resources, tá? Que são arquivos de configuração, application.properties, enfim, a gente vai ver tudo isso em mais detalhes nas aulas seguintes. E a gente tem o teste Java, source test Java, que são onde os testes da nossa aplicação serão escritos. A gente não vai entrar muito a fundo na parte de testes, tá? Isso aqui vocês vão poder ver um pouco melhor na disciplina de testes de software ou então testes em Java, mas caso vocês queiram, deixem nos comentários que a gente vai poder trazer uma aula falando um pouco mais sobre testes, tá? E como é que a gente vai fazer para executar a nossa aplicação, a nossa primeira aplicação? Vocês vão entrar no IntelliJ de vocês, tá? E aí vocês vão selecionar o nosso projeto, que provavelmente vai estar inicialmente na página de downloads. Vocês vão poder movê-lo para onde vocês quiserem no desktop de vocês. Mas antes de abrir, é importante a gente descompactar o arquivo, certo? Ele vai vir zipado, vocês descompactam o arquivo. E aí, uma vez feito isso, a gente vai naquela parte, naquele caminho que eu falei para vocês, que é onde fica nosso aplicativo executável. Então, aqui no nosso caso, ele está nomeado como demoapplication.java. E então a gente vai entrar nele. E aí a gente vai, por meio da própria IDE, a gente vai clicar no ícone ali de execução do arquivo, que fica ali em cima, tá? No canto superior direito. E uma vez feito isso, o nosso código já vai estar rodando. Para fins didáticos, eu escrevi ali, abaixo do método springapplication.run, só um sysout olá mundo para que a gente possa ver essa mensagem sendo exibida no terminal quando a aplicação for executada de forma bem sucedida, tá certo? E aqui está a nossa aplicação rodando, vocês vão ver várias mensagens de configuração de ambiente, de dependências, de configurações principais assim do Maven e do Spring Boot, tá? É normal, não se preocupem com isso. Vocês vão ver que a aplicação foi bem sucedida, conseguiu rodar, quando vocês virem essa mensagem que está em destaque para vocês, que é Started Demo Application, no nosso caso, como é Demo Application o nome do arquivo, vai ser Demo Application. Então, Started Demo Application em X segundos. Então, conseguiu executar em tantos segundos. Então, está rodando, está funcionando. E vocês podem ver também a nossa mensagem Olá Mundo sendo printada logo abaixo. E pessoal, por hoje é só. Aqui estão as referências da gente, tá? Utilizadas para a elaboração dessa aula. E na aula seguinte, a gente vai trabalhar um pouco com vocês
sobre como começar o nosso projeto. Quais são os conhecimentos que a gente precisa ter? Existem algumas coisas importantes que a gente precisa discutir antes de colocar a mão na massa e escrever código, tá? Alguns conceitos importantes sobre Java Spring Boot, sobre mapeamento objeto relacional, o famoso ORM. Então, existem alguns conceitos importantes que a gente precisa destrinchar primeiro e a gente vai vê-los na aula seguinte.